palavra de Deus diz assim, no Evangelho de Lucas, segundo Lucas capítulo 19, versículo 1 em diante. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro brava, uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Coloque a mão no seu coração. Pai querido e Pai amado, venha falar conosco, Senhor, através desta palavra, que ela seja, meu Deus, algo de transformação em nossa vida, e que aconteça como aconteceu na vida de Zaqueu, Pai, uma virada, e nós com certeza, Pai, vamos dar a volta por cima de tudo que temos para enfrentar e transpor em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, é o que eu te peço e te agradeço, e todos digam amém. Você pode se assentar na presença de Deus, e eu vou pedir licença para sentar aqui também, e nós vamos meditar na palavra de Deus. Feliz é o homem que medita na palavra de Deus. Diz o Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Bem-aventurado, é mais que feliz, quem medita na palavra de Deus. E nós vamos neste momento meditar na palavra de Deus, para ver o que Deus tem de uma passagem muito pregada, muito conhecida, mas a palavra de Deus se renova. E nós estamos aqui trazendo passagens, a pastora Patrícia trouxe a semana passada, agora na próxima semana vai ter a pastora Josa, passagens de personagens que deram uma virada em sua vida, dando a volta por cima. E hoje nós trouxemos, porque nós geralmente gostamos de ver essas, né, aqueles que se tornaram governadores, tipo José, né, tipo Daniel. Gostamos de ver essas, né, esses que realmente se destacaram. Mas hoje nós vamos meditar numa palavra, uma palavra de salvação, irmão, porque toda a palavra é cristocêntrica. Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido, como diz aqui o texto. Então hoje é uma palavra de uma virada na nossa vida, dando a volta por cima daquilo que ninguém podia dar por nós, que foi o Senhor Jesus Cristo que deu. Uma virada, ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu Satanás e todos os demônios, e despojou e triunfou. E nele nós somos mais do que vencedores. Amém? Então, Zaqueu, irmãos, era um homem que não era bem visto.
na sociedade, porque ele era um publicano, cobrador de impostos, ele era chefe dos publicanos. E os conterrâneos dele, os compatriotas, tinham ódio deles, porque eles eram da própria nação e eles estavam sobre o Império Romano e eles cobravam, estavam ali para cobrar impostos, e tinha alguns que cobravam além da conta e ainda cometiam corrupção. Então Zaqueu, ele não estava bem, mesmo sendo um executivo do governo, mesmo tendo muito dinheiro, porque a palavra diz que ele era rico, ele não estava bem. Porque nós geralmente achamos que quem não está bem é quem está com problema financeiro, está desempregado, tem coisas materiais, mas nós vemos que tem muita gente, que está bem na sua profissão, é empresário, é um grande profissional e tem muito dinheiro e não está bem. É o caso de Zaqueu. E quando a gente não está bem, dificilmente nós vamos estar bem com as outras pessoas. Então ele tinha tudo, porque o mundo nos mede pelo que nós temos. Quantas vezes nós ouvimos a pergunta: como é que está o fulano de tal? E a resposta que nós ouvimos geralmente é: se o fulano está muito bem, é diretor de uma empresa, é gerente, está ganhando muito bem, está com um carrão, uma mansão. Mas nós não fizemos essa pergunta: mas como ele está? Não quero saber da situação dele, mas como ele está interiormente. Porque nada do que tem fora no mundo vai preencher o vazio que o homem tem dentro do coração, causado pelo pecado. A cratera que o pecado causou no coração do homem é do tamanho de Deus, e não existe nada maior que Deus. Só Deus para preencher essa cratera. E esse homem não estava bem, mesmo tendo aquele grande destaque, Ele era como fosse assim em Jericó, o diretor da Receita Federal, que Jericó tem umas curiosidades. Jericó é a cidade mais antiga do mundo, e Jericó foi algumas curiosidades, porque o evangelho também é cultura. Jericó foi a primeira cidade conquistada pelos hebreus depois que saíram do Egito. E na época de Jesus Cristo, ela tinha o domínio dos romanos. Os romanos é que dominavam. Hoje Jericó é controlada, é administrada pelo Estado da Palestina. Mas Jericó é a cidade mais antiga do mundo. Em Jericó aconteceram muitas coisas, A queda das muralhas de Jericó, onde em Josué 6 fala, o cego de Jericó, No Velho Testamento fala das muralhas de Jericó, no Novo Testamento fala do cego de Jericó que Jesus curou, e muitos milagres Jesus operou em Jericó. E ali havia esse homem com um desejo no seu coração. Zaqueu tinha um desejo de ver Jesus. Ele não conhecia, ele queria ver quem era Jesus, diz a palavra. Ele queria ver quem era Jesus. Mas Zaqueu, ele tinha as suas limitações e as barreiras da vida que todos nós temos. Mas a maior barreira que nós temos em nossa vida, irmão e todos que nos ouvem,
é a barreira do pecado que só Jesus Cristo venceu. E que somente através dele nós vencemos. E Zaqueu tinha, a palavra diz que ele era um homem baixo, uma estatura baixa. E aonde Jesus ia passar, havia uma grande multidão. E se ele estivesse no meio daquela multidão, ele não conseguiria ver Jesus. E todo aquele local também era, a população era contra eles. Eles tinham que andar até com segurança, por causa da função que eles tinham ali. O pessoal tinha ódio deles. Então ele tinha essa dificuldade. A pequena estatura dele e a multidão. Ele tinha que ultrapassar esse obstáculo. Ele tinha que dar a volta por cima dessas dificuldades para alcançar o propósito, o objetivo que ele colocou no seu coração. Zaqueu não ficou reclamando, porque sou baixinho, porque como é que eu vou vencer essa multidão? Ele realmente colocou no coração dele que ele queria ver Jesus. E quando a gente quer algo, irmãos, a gente consegue maneiras e formas de realizarmos. Quando não queremos, inventamos desculpas. Quando não estamos realmente com o coração naquilo que vamos fazer, que temos a vontade, realmente uma vontade sincera, nós arranjamos forças e Deus nos dá estratégia para vencermos qualquer obstáculo e qualquer barreira e qualquer limitação que temos. Então Zaqueu propôs no coração o seguinte: o que ele ia fazer? Como ele não, se ele ficasse no meio da multidão, olhando para a multidão, para a dificuldade, então ele se colocou diante da multidão. Ele se anteveu ao problema. Eu vou na frente da multidão. E como eu sou pequeno, eu vou arranjar um lugar aí para realmente ver Jesus de uma maneira diferente. E Deus deu, e ele viu, irmão, o que tinha em volta dele. Às vezes nós estamos numa situação de dificuldade e nós não conseguimos ver nada ao nosso lado. Às vezes a saída do nosso problema está tão perto da gente, está tão próximo, mas se nós não tivermos bons olhos, como diz Jesus, se os teus olhos forem bons, todo o corpo terá luz, que é a revelação, que mostra realmente aquilo que precisamos fazer. Então nós ficamos com o olhar mau, nós não conseguimos enxergar nada. Mas em qualquer situação que nós passarmos e tivermos de ultrapassá-las, se nós olharmos com os olhos da fé, nós iremos encontrar maneiras e Deus vai dar provisão para nós alcançarmos o nosso objetivo, o nosso sonho, os nossos desejos. Quantas coisas, irmãos, que nós temos por perto que às vezes não paramos para observar. Estamos no meio de um problema, mas ali pode haver uma saída. Quando uma pessoa está se afogando, de repente tem um galho de árvore, de repente tem uma pedra que ela pode se agarrar ou alguém pode jogar. Se entrar o desespero e só olhar para o problema, não vamos ajudar ninguém e não vamos ultrapassar aquele problema.
Então, é muito importante nós olharmos o que eu posso fazer com aquilo que está em minha volta, o que tem aqui, onde é que Jesus vai passar. Zaqueu colocou-se nisso, ele vai, a multidão, se eu esperar a multidão estar lá, eu não vou conseguir ver Jesus, eu vou na frente da multidão. E quando de repente ele olha e vê essa árvore, e sobe. E outra coisa, irmão, quando nós temos esse desejo sincero e queremos uma virada em nossa vida, nós damos a volta por cima. Porque Zaqueu não só viu Jesus de uma maneira diferente, como Jesus viu ele quando estava já entrando, porque ele ficou num lugar de destaque. Ele ficou num lugar de destaque. Porque ele não ficou reclamando das condições que ele tinha, dos problemas que ele tinha com a multidão e com a sua própria estatura. Eu não sei o que você está passando na sua vida, não sei o que você está enfrentando, mas não fique reclamando. Olhe para os lados, olhe para perto daquilo que você tem que fazer, o que você pode aproveitar de tudo aquilo que tem ali para você utilizar, para você ultrapassar este problema e alcançar o seu objetivo. Zaqueu literalmente deu a volta por cima. Ele não, para ultrapassar esse problema, ele não pisou em ninguém, não passou por cima de ninguém. Ele subiu, ele foi além. E você sabe que no alto, né, todos nos veem, né? Tá todo mundo na rua, mas tem um lá pendurado lá num poste, lá numa árvore, já fica em destaque. Então, quando nós estamos dispostos a conhecer Jesus, Deus vai nos dar estratégia. Quando estamos dispostos a fazer algo bom, a tomar uma decisão na nossa vida que vai dar uma virada mais que agrade a Deus. Não é uma virada, vou abandonar a minha família, vou abandonar o meu trabalho, vou deixar tudo, abandonar a igreja, vou abandonar isso por causa disso, por causa daquilo. Não. Quando nós queremos dar uma virada em nossa vida que agrada a Deus, Deus vai nos levar além daquilo que nós estamos desejando ou projetando. Zaqueu não somente ele realizou o seu desejo de ver Jesus, como Jesus viu Zaqueu entrando em Jericó, olhando para cima, chamou Zaqueu. Não sei se Jesus sabia o nome de Zaqueu, mas Jesus já sabe o nome de cada um de nós, irmãos. Se você realmente vai até Jesus com essa fé que Zaqueu foi, com essa determinação, porque fé é atitude, colocou no seu coração, eu vou ver Jesus. Porque tem muitas dificuldades para nós irmos até Jesus, ouvir Jesus. E Zaqueu foi, e Jesus viu ele. E Jesus falou com ele. E Jesus não somente falou com ele, mas, olha que tremendo, irmãos. Foi posar na casa de Zaqueu. Jesus foi o homem mais importante que passou na face da terra. O próprio Deus encarnado aqui. Você imagina vir um presidente famoso aí, ou um grande personagem famoso, e de repente você vai lá, o presidente, né? Hoje vamos falar aí assim de americano, vai passar aqui em Joinville. E aí de repente ele vê você lá em cima do muro, ou lá em cima de uma coisa, vai dizer, hoje, meu amigo, hoje eu quero
ficar na sua casa. É algo tremendo, é algo sobrenatural, irmãos, porque era uma grande multidão que tinha ali. Então, quando nós realmente enfrentamos os obstáculos que temos em nossas vidas, todos nós temos, irmãos. O maior obstáculo, eu já frisei, Jesus venceu por nós, que foi o pecado, e venceu a morte também. Mas nós temos obstáculos, e quando nós estamos em Cristo e buscamos a Cristo, não existem obstáculos que não possamos vencer. Então Zaqueu mostra para nós que não é porque as pessoas têm as coisas, estão bem posicionados na sociedade, que estão bem. Quantas pessoas que têm muito dinheiro, muitos bens, muitas coisas, que os olhos do homem vê, mas por dentro estão vazias no coração. E com certeza, muitos desses querem uma virada em sua vida, querem dar a volta por cima deste vazio que tem no seu coração. E a única maneira de acontecer isso é ir até Jesus e ouvir Jesus e obedecer Jesus e deixar Jesus entrar no seu coração e na sua casa. A única maneira. Você veja bem, porque a maior virada, irmãos, e a todos que me ouvem, em nossa vida, é quando nós conhecemos Jesus. Não somente vimos, mas conhecemos Jesus. Não somente ver Jesus, mas conhecê-lo. E abrir o coração para Ele. É a maior virada que um ser humano pode ter, porque Ele vai dar a volta por cima, tanto aqui, nesta terra, como para toda a eternidade, a salvação. Porque a palavra de Deus diz em Marcos 8,36, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, a maior virada que aconteceu na minha vida foi quando eu conheci Jesus, abri o coração para Ele, abri a minha casa para Ele, e Ele entrou, porque Jesus Cristo quer nos salvar e salvar a nossa casa. Deus sempre trabalha para salvar a casa, a família, que é o projeto de Deus. Então Zaqueu, ouvindo Jesus, ele desce depressa daquela árvore. Ele não ficou assim dizendo, não, depois eu desço, eu vou esperar a multidão sair. Ele não teve, ele ouviu e creu na palavra de Jesus. E foi esperar Jesus e o recebeu alegremente. Alegremente, eu tenho certeza que foi o dia mais feliz da vida de Zaqueu, como foi também na minha vida quando eu conheci Jesus Cristo. Foi o dia mais feliz da minha vida, e eu tenho certeza que foi na vida, porque aquele homem, quando Jesus entra na nossa vida, aquele homem, ele já, quando ele se levanta, porque Jesus pousou lá, a palavra diz que levantando-se Zaqueu, disse a Jesus, olha, vou dar a metade dos meus bens para os pobres. E se eu defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais, quadruplicadamente. Você vê que quando Jesus entra na nossa vida, nós nos tornamos liberais, nós nos tornamos generosos,
Nós queremos ressarcir as pessoas que prejudicamos. Nós queremos pedir perdão, porque não basta somente pedir perdão se você tem condições. Quando você se arrepende dos seus pecados e aceita Cristo na sua vida, não basta somente pedir perdão. Tem que pedir perdão para Deus e pedir para a pessoa, mas se você puder ressarcir a pessoa, ressarce. Tem pessoas que não têm condições, tudo bem. Mas pedir perdão sim. Mas aqui eu disse, se alguém eu defraudei, eu quero devolver. Aquele homem que era rico já não se portava mais, porque ele conheceu o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo. Ele conheceu tudo na vida dele, o que ele precisava, que realmente veio preencher aquele vazio que ele tinha no coração, e que prejudicava ele e as pessoas que estavam em sua volta. Então, Zaqueu abriu seu coração, abriu a sua casa para Jesus entrar. Irmãos, eu quero dizer que Deus tem coisas extraordinárias para nós, quando nós realmente abrimos o coração para Ele, e reconhecemos que somos pecadores, porque Jesus não chegou para Zaqueu e disse, olha, tu fizesse isso, fizesse aquilo, Ele mesmo reconheceu. Por isso que Jesus disse, este é um filho de Abraão, porque todos que são da fé, diz em Gálatas 3,7, esses são filhos de Abraão. Hoje entrou salvação nesta casa, porque aqui tem um filho de Abraão. Abraão foi o primeiro, é o pai da fé, a crer no Evangelho, a crer na palavra de Deus, quando Deus falou com ele. Irmãos, quando nós temos o desejo de conhecer Jesus, e quando Jesus fala conosco, que nós ouvimos e obedecemos a sua palavra, Deus realizará coisas além daquilo que nós imaginamos. Nós vamos ultrapassar os obstáculos, as barreiras que temos em nossas vidas. Vamos dar uma virada para sempre, para a eternidade em nossas vidas. Dando a volta por cima. Dando a volta por cima. Porque com Jesus Cristo, nós somos muito mais que vencedores. E eu quero, nesta tarde, estou falando com muitas pessoas, e com certeza essa live vai alcançar muitas vidas, muitas almas para o reino de Deus, pessoas que não estão bem consigo e com os outros, e há um vazio no coração. O homem natural tem um vazio no coração que somente através de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus vai preencher. E eu estou falando, e se você neste momento está passando por essa dificuldade, que tem barreiras, que tem limitações em sua vida, porque nós somos falhos, todos nós temos limitações, e todos precisam da salvação, porque todos nós em Adão caímos e pecamos. Todos nós que somos nascidos da carne somos pecadores, precisamos nos arrepender. E interessante, irmãos, que eu vejo Zaqueu publicano, o chefe dos publicanos, tem aquela parábola do publicano e do fariseu, que eu vejo que quem tem mais problema, quem tem mais erro, é que se arrepende, é que reconhece, Senhor, não sou digno nem de levantar a minha cabeça, diz o publicano lá naquela parábola. E o fariseu, o religioso, a maior dificuldade, irmãos, para se salvar ainda é o religioso, aquele que acha que faz tudo certinho, que não tem falha, que faz isso, eu vou na igreja todo dia, eu oro todo dia,
eu faço isso, eu sou dizimista, sou ofertante, faço, mas não se arrepende, não reconhece que é pecador. Foi para este que Jesus veio, por isso que foi Zaqueu, por isso que Jesus foi criticado ali. Olha, esse vai, né, entra na casa de pecadores. Jesus veio salvar e buscar o que se havia perdido. E se você se encontra nessa situação, eu quero que neste momento, você aonde estiver, coloque a mão no seu coração. Você que nunca ouviu falar de Jesus, Jesus está te vendo nesta tarde, como ele viu Zaqueu naquela árvore. Porque se você está desejoso de ver Jesus, ele está te vendo e ele sabe o teu nome. Eu não sei se o seu nome é José, ou João, ou Pedro, ou Paulo, ou Maria, ou Andréia, ou Joana. Eu não sei qual é o seu nome, mas Jesus está te chamando nesta tarde. Desce, abre o teu coração para mim, abre a tua casa para mim, que eu quero entrar e fazer uma grande virada na sua vida, e você vai dar a volta por cima de todos os problemas, porque comigo vocês se tornarão mais do que vencedores. Coloque a mão no seu coração neste momento, entregue-se para Jesus. Eu vou orar neste momento para a salvação de almas, para as pessoas que estão como estava Zaqueu, mesmo estando bem, irmãos, mesmo estando bem na vida, às vezes estão muito mal, muitos estão muito mal por dentro. Todos nós precisamos nos arrepender. O reino de Deus entra na nossa vida, a salvação entra através do arrependimento, reconhecendo, e devemos receber Jesus com alegria, como Zaqueu recebeu lá na sua casa. Eu vou me colocar de pé para você, e você pode também se colocar de pé, que eu vou estar orando. Coloca a mão no seu coração. A palavra de Deus diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos 10, 9. Pai querido e Pai amado, neste momento, Pai, que estamos quase finalizando a live, eu estou orando, Pai, para as pessoas que querem te ver, Jesus, querem te ouvir, querem abrir o coração para ti, Pai, nesta tarde. Entra nas suas vidas, entra na sua casa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, faz a obra completa. Espírito Santo, vem habitar neste coração que está ansioso, que está, meu Deus, preocupado, que está angustiado, que está vazio, Senhor, que às vezes está cheio de coisas, mas está com o coração vazio. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, escreve o nome dessas pessoas no livro da vida, Senhor, e opera, Senhor, uma virada tremenda, e que eles venham, Senhor, dar a volta por cima, porque não estarão lutando mais sozinho, tu estarás com eles, Senhor. Em nome de Jesus Cristo é o que eu te peço e eu te agradeço, e todos digam amém. Graças a Deus.